Pessoal, mais uma vez bom dia, obrigado a todos aí, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então a segunda parte da nossa academia de backup e disaster recovery. A gente vai inicialmente aí voltar nos conceitos, tá, importantes aí do backup. Depois a gente vai entrar um pouquinho aí na parte prática, que é o objetivo dessa segunda apresentação. Então, meu nome é Rodrigo Gazola, sou responsável pela operação da Logic Nautic no Brasil e tenho aí uma paixão muito grande pelas simulações, pelas opções e pelo assunto backup. Então, sempre que possível e necessário, conte comigo aí, estou à disposição para auxiliá-los aí. Hoje com a gente tem o Bruno. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Está todo mundo me ouvindo? Meu áudio tá bom? Beleza. Peço licença mais uma vez para a gente apresentar um pouquinho mais sobre os conceitos de backup. No final, mais uma vez, a gente vai ter a provinha, avaliação, tá? Dividido nessas três partes de apresentação. A próxima parte do treinamento já está marcado para daqui 2 semanas. Em breve vocês vão receber o link de inscrição. E lembrando também que o Rodrigo já comentou, a gente tem aí 2 materiais, 2 PDFs no próprio GoToTraining. Se vocês repararem, tem uma aba aí chamada Materials, é só clicar, tem 2 PDFs para baixar, fiquem à vontade. De novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar pelo chat, estamos acompanhando. E qualquer problema com o áudio ou com o vídeo, também dá um toque para a gente tentar corrigir a tempo. A apresentação está sendo gravada, isso vai estar disponível no YouTube depois para que vocês possam reassistir e passar para os técnicos ou para os outros funcionários da sua empresa. Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu coloquei um slide aqui, porque semana passada a gente passou rapidamente por esse assunto aqui do hash, tá, e do scan, e aqui a gente tem um grande diferencial. Existem muitas soluções de mercado, de backup, principalmente backup online, que tem aqui um grande gargalo. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor, a gente colocou até uma animação, tá? Que a gente tem a capacidade de ler somente os arquivos que foram alterados. E essa tecnologia já até evoluiu, a gente vai comentar um pouquinho lá na frente do Backup Accelerator. Tá? Então vamos lá. Numa estrutura, tá, de diretórios, uma estrutura de árvore, eu tenho o Windows, tá, sinalizando os arquivos que são alterados. O Windows marca aí com azinho os arquivos que foram alterados. Porém, a gente desenvolveu uma tecnologia própria, tá, para esses arquivos alterados. Então, a gente gera um hash em todos os diretórios e subdiretórios que têm arquivos alterados. Com isso, a gente compara esse hash com o backup anterior. E aí, a gente só vai, vamos dizer assim, copiar os arquivos que tiveram alteração. A gente vai ignorar os hashes iguais. Com isso, a gente consegue ter uma velocidade de início de backup muito grande, porque a gente não precisa ler o disco para começar o backup. A gente já tem essa informação antes de, vamos dizer assim, fazer um scan na máquina. Quando a gente começa o backup, a gente já sabe os arquivos que a gente precisa backupear. Então, a gente já vai diretamente naqueles diretórios e naqueles arquivos. Isso tem um ganho operacional na janela de backup muito grande, porque a gente não precisa ler todo esse disco e saber quais são os arquivos alterados. Então, preste atenção nisso, isso é um diferencial bastante grande da nossa solução. Um outro ponto que a gente também comentou rapidinho na apresentação 1 é com relação ao Siri. Siri é a capacidade que a gente tem de fazer um upload através de um outro link. Só que aqui a gente tem um detalhe. A gente já tem parceiros usando o Siri, tá? Independente do volume de dados e do link do cliente. Por quê? Se eu usar esse recurso, logo após eu completar o Siri lá no cliente, o backup já vai fazer diferencial. Então, o processo de Siri é um processo extremamente simples. Eu vou configurar e startar esse Siri. A ferramenta vai pegar os dados e copiar isso num HD externo, preferencialmente, ou um NAS,
e eu vou subir esses dados, tá, através de um comando de DOS, depois a gente pode até passar esse comando, num link de melhor velocidade. Agora, mesmo que o meu cliente tenha um link, tá, de uma velocidade, vamos dizer assim, razoável, eu posso usar esse recurso para que no segundo dia eu já comece a fazer backup diferencial. O único detalhe aqui é que eu tenha, vamos dizer assim, documentado esse processo e informe o meu cliente para que ele, vamos dizer assim, caso a gente tenha algum imprevisto, vamos dizer assim, de uma falha aí, antes de subir esses dados, o cliente esteja ciente. Enquanto eu não subir os dados para a nuvem, para o nosso data center, eu não tenho ainda backup na nuvem desses dados. Eu só vou ter backup lá nesse HD externo ou nesse NAS que a gente fez a cópia. Legal? Então, testem isso internamente, é um recurso que vale a pena a gente começar a implementar isso nos clientes para que a gente faça o primeiro backup ou outros backups. Esse cliente, a gente pode habilitar o Siri a qualquer momento. Criou lá um novo banco de dados que eu vou precisar subir um volume grande. Usa o Siri para isso, ok? Bom, com relação à criptografia, a gente já comentou um pouquinho no treinamento anterior, mas é bom a gente dar uma reforçada. A gente tem aí, então, o Backup Functional Process, que é o aplicativo que vai fazer essa criptografia. Então, se a gente vê esse executável aí em processo, dentro dos nossos processos, lá no gerenciador de tarefas, quer dizer que o nosso computador está realizando a criptografia do backup. Tá? No Max Backup e no Mob, vocês definem a chave de criptografia, tá? Então isso é mais uma garantia de segurança. A gente não tem acesso a essa chave e o mais importante, no Max Backup, essa chave é irrecuperável. Em caso de perda, não tem o que fazer, infelizmente, essa chave cabe somente a vocês e ela que garanta que os arquivos eles sejam acessados somente na ponta inicial e na ponta final. No meio desse trâmite, ele é lixo virtual, não tem o que fazer com esses dados, eles estão todos criptografados. A gente tem no Max Backup e no Mob 3 níveis de criptografia, tá? A AES 128 é 256 e a Blowfish 448. Isso vai definir bastante o processamento desses arquivos, tá? O tamanho de armazenamento que eles vão causar, porque a criptografia ela sim aumenta um pouco o armazenamento necessário, porque eu estou transformando um documento simples em um documento criptografado. Para que vocês tenham uma noção, a criptografia ela vai transformar cada caractere ou cada parte desse documento em um composto de números entre os números binários 0 e 1 e elevado à potência de 128, 256 ou 448. Tá? Então é uma combinação entre esses dois números 0 e 1 num espaço de casas de 128, 256 ou 448, isso para cada caractere do seu documento. Então isso aumenta muito o número de dados que precisa ser processado, então a gente precisa ficar atento também na hora de escolher a criptografia com o processamento de arquivos. O Rodrigo também costuma dizer bastante que as pessoas que estão dedicadas a quebrar chaves de criptografia, as pessoas que quebram chave de 128 conseguem, com um pouco mais de dedicação, quebrar uma chave de 256. Então, como elas ambas são, vamos dizer assim, quebráveis por pessoas que conseguem fazer isso, a gente não precisa optar por uma 256, porque isso vai duplicar o processamento de arquivos na nossa máquina do backup. E a Blowfish é mais segura, 448, mas ela também representa aí um aumento no processamento desses arquivos para realizar a criptografia. No Mob é legal a gente ressaltar também que a chave de criptografia ela pode ser resgatada. Então a gente consegue mandar um reset de criptografia para vocês. No Max Backup isso não é possível. Pessoal, a gente vai entrar em dois temas aqui que estão 100% relacionados, que é a recuperação de desastres virtual. Tá? A gente tem duas formas de fazer isso. Uma forma que é, assim, onde a gente leva a proatividade para o ambiente de backup, que é o Standby Imagine. E a outra forma é o Virtual Disaster Recovery. Eles têm, vamos dizer assim, configurações e maneiras de atuação e de restauração diferentes. No Standby Imagine, quando eu habilito esse recurso, ele está lá na aba Preferências do Backup Manager, tá? O que a aplicação faz? Ela cria um arquivo, tá, no formato VHD da minha máquina.
esse arquivo está pronto, já é um arquivo que eu posso pegar esse arquivo e subir esse arquivo numa máquina virtual. O detalhe é que ainda a gente só consegue criar esse arquivo para o ambiente Microsoft. Eu não tenho a possibilidade de criar esse arquivo para um VM. Eu vou ter que usar ou a Hyper-V ou o VirtualBox para me subir essa máquina. Mas aqui eu já tenho o restore pronto. Quando eu acabo o meu job de backup, eu tenho o arquivo, que é a imagem da minha máquina, pronto. Eu posso pegar esse arquivo e subir esse arquivo no ambiente virtual. No Virtual Disaster Recovery, tá, eu preciso fazer um processo de recuperação. E aí, aqui eu tenho a possibilidade de restaurar e gerar um arquivo também para VMware. Tá? Então, é um outro processo, ele está lá na aba Restore, tá? E eu vou baixar esses dados da nuvem, do data center, tá? E vou criar um arquivo de imagem para que eu possa usar isso para a recuperação de desastre. Então, são processos diferentes. Nesse processo, tá, do Virtual Disaster Recovery, eu preciso da ferramenta. No Standby Imagem, o arquivo está pronto, eu não preciso da ferramenta. Aqui, eu estou baixando os dados da nuvem. Lá, o Standby Imagem, ele só é gravado numa unidade. Na minha máquina, que não é recomendado, ou numa unidade externa. Ok? Testem os dois cenários, simulem isso, tá? Existem situações que eu vou precisar dos dois, existem situações que eu não preciso do Standby Imagem, existem situações que eu preciso somente do Standby Imagem. Com relação ao Body Metal Recovery, então, ele é um recurso que antigamente era uma grande inovação, uma grande novidade para as ferramentas de backup. Aí houve aí até uma corrida de updates entre as ferramentas para que elas disponibilizassem isso o mais rápido possível. O Body Metal Recovery nada mais do que a gente recolocar essa máquina que crashou, que a gente precisa restaurar dentro de um hardware exatamente igual ao que a gente estava fazendo o backup. Isso apresenta um grande problema, porque geralmente quando a gente vai trocar uma máquina ou quando essa máquina já não está mais em funcionamento, a gente nunca vai optar por uma máquina daquelas configurações que a gente comprou há uns 2, 3 anos atrás. Hoje, como a gente sabe, a gente sempre tenta atualizar os nossos equipamentos de informática e dificilmente eu vou conseguir encontrar os mesmos componentes que eu comprei há 2, 3 anos atrás. Então, provavelmente, os drivers não vão coincidir, eu vou ter problema de configuração aí, de tudo que eu estava backupando na minha máquina quando eu for fazer esse Body Metal Recovery. Tá? Mas nada mais é do que eu criar um USB de boot, tá? Ou um ISO, para eu startar essa máquina num hardware exatamente igual, para que eu tenha essa máquina de volta no meu ambiente de trabalho. Ele é um recurso muito em desuso, tá? Porque hoje, como o Rodrigo acabou de mostrar, a gente tem aí o Disaster Recovery, Standby Imagem, que são recursos infinitamente superiores e muito mais fáceis de se trabalhar e com muito mais opções de recuperação. Então, isso apresenta um valor muito mais agregado para a empresa e para o seu serviço. Tá? Então, o Body Metal Recovery hoje não é tão indicado e não é tão utilizado nas empresas para fazer essa recuperação. Ele só é utilizado mais para comparação de ferramentas. Tá? Antigamente, elas eram muito comparadas pelo Body Metal Recovery e isso ainda hoje é uma realidade. Então, as ferramentas costumam se comparar perguntando uma para outra se elas têm esse recurso de Body Metal Recovery, mesmo que isso não seja tão utilizado hoje em dia, mas uma comparação de recursos utilizado antigamente. Mas a gente tem hoje recursos muito mais interessantes. É possível sim realizar o Body Metal Recovery dentro do móvel ou do Max Backup, mas ele não é nem um pouco rentável, nem um pouco simples. Ele é até simples, mas é muito difícil a gente encontrar o mesmo hardware para fazer esse restauro. Então vamos tentar se aprofundar muito mais no Standby Imagem, no Disaster Recovery, que são recursos muito melhores. Pessoal, o Backup Accelerator, e aqui não tem como eu brincar um pouquinho aí, tá escrito Accelerator errado, acho que é com 2C, né, Bruno? Das organizações Tabajara, que tudo era Accelerator, alguma coisa Later, né? Mas o Backup Accelerator, ele é a evolução, tá, do que a gente tem lá no Scan. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu sei que eu tenho um arquivo, tá? E esse arquivo tem um volume considerável, porque é um banco de dados de 5 GB. Tá? Para que eu verifique, eu já sei então que esse arquivo foi alterado.
Para que eu verifique, tá, quais foram as alterações nesse arquivo, eu também vou levar um tempo. O que o Backup Accelerator faz, tá, é registrar de forma automática essas mudanças. Então, quando eu starto o processo de backup, o job de backup, eu também já sei quais são os blocos que eu vou necessitar de subir para a nuvem. Tá? Eu já sei exatamente o que eu preciso, eu não preciso ler o arquivo inteiro. Então, imagine um arquivo de 5 GB ou mais de 5 GB. Não é uma tarefa fácil dar um scan nesse arquivo. E muitas vezes eu tenho cenários onde eu preciso fazer backup 3, 4, 5 vezes ao dia. E isso pode limitar esse tempo de verificação do scan inicial, que depois da verificação do que alterou, pode limitar eu ter um número de jobs muito grande, porque eu vou ter uma janela aí muito pequena. Tá? Isso funciona no ambiente Windows, tá? Para arquivos maiores de 1 GB, SQL, Exchange, SharePoint e outras extensões. Tá? Não sei se o pessoal está vendo essa parte de baixo aqui, Bruno. Existem alguns arquivos que não são suportados, tá? AVI, perdão. Bem, mas vocês vão ter acesso à apresentação aí, MP4. Normalmente não são arquivos que a gente tem uma preocupação tão grande em ter em backup, tá? Mas nesses arquivos a gente não tem a capacidade de fazer essa verificação de forma automática do que foi alterado, ok? Recovery Console. Vamos só relembrar um pouquinho que vamos dizer assim, o conceito, toda a operação do backup, ela está baseada em 3 recursos, 3 plataformas, tá? O Recovery Console, o Backup Manager e o CMC, tá? Ou, no caso do RMM, tá? O próprio painel do RMM, no caso do MOB. O Recovery Console tem como objetivo, tá? Eu restaurar os dados da nuvem de uma máquina, tá? Que crashou, que não tem mais acesso ao Backup Manager. Então, eu vou usar o Recovery Console para trazer esses dados. Porém, dentro do Recovery Console, eu tenho algumas outras funções que eu também posso utilizar. Por exemplo, eu preciso restaurar os dados de uma máquina, e os dados estão lá no data center, num outro ambiente, numa outra máquina. É o Recovery Console que vai permitir isso. Tá? A configuração de restore contínuo, que é eu startar um restore assim que meu job de backup finalizar. Eu também faço isso através do Recovery Console. Quando eu instalo o Recovery Console, na verdade, quando eu habilito uma máquina, um device no Recovery Console, lá no CMC, eu vou poder startar o Backup Manager de 2 formas. Tá? O Backup Manager Full, que é o que está rodando na máquina, e o Backup Manager no modo Restore Only. Tá? E esse Backup Manager só tem o objetivo de restaurar os dados. E eu consigo fazer isso em qualquer equipamento. O único detalhe, a gente já colocou algumas vezes, é que eu não posso ter o Recovery Console rodando na mesma máquina que tem o Backup Manager. Eles usam os mesmos serviços e aí eu posso ter algum tipo de conflito. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o acordo do MOB. Tá? Esse acordo ele aparece sempre que a gente inicia uma nova operação no MOB, num painel novo. Tá? Então, quando eu vou habilitar ele pela primeira vez dentro do meu painel do RMM. A gente só quer ressaltar essa tela porque ele é um acordo muito interessante, ele tem ideias muito legais para que vocês utilizem essas ideias no acordo comercial de vocês. Tá? Então, ele fala sobre recomendações, ele fala sobre todos os pré-requisitos de um backup, fala do que a gente tem armazenado, onde estão armazenados, quais são os principais pontos e cláusulas que deve ter num contrato de backup. Então, dá uma lida, é bem importante, muito legal. Se alguém já passou por esse processo de startar um novo backup e já passou batido por essa tela, pode solicitar para mim, eu tiro uma cópia disso aqui e envio para vocês. É bem legal, bem completinho, interessante para que vocês utilizem isso no dia a dia como uma proposta de backup. Essas são as configurações, tá, do MOB. Isso também está presente dentro do RMM, lá na aba Configurações, Backup Online Gerenciado, Configurações novamente.
e elas são umas configurações interessantes também porque você já pode deixar isso pré-configurado e padronizado para os seus clientes. Sempre que eu for aplicar essas configurações, eu já posso configurar para que elas sejam aplicadas para todas as estações de trabalho, para todos os servidores, ou somente para algum cliente específico, somente para algum site específico, ou ainda, se for necessário, para uma máquina exclusivamente dentro do meu painel. Tá? Ele tem algumas configurações bem legais que vale a pena a gente ficar atento. São as configurações comuns do backup, mas eu posso deixar isso já pré-configurado. Então eu vou ter limitação de largura de banda, para que eu não consuma muita banda no cliente que tem um link um pouco deficitário. Vou ter a configuração do meu local Speed Vault, posso configurar o arquivamento, lembrando que o arquivamento é o congelamento de um job por tempo indeterminado, tá? Então é um recurso bem legal, principalmente para empresas que precisam guardar algum tipo de documento por mais de 28 dias, que é o nosso tempo de retenção. Inclusive ontem a gente teve um cliente elaborando uma proposta de backup e uma das saídas para que, como ele atende empresas com notas fiscais e que geram esse tipo de documento, eles precisam guardar isso por mais de 5 anos. Então, o arquivamento é uma dessas formas de a gente ter todos esses dados arquivados por mais de 28 dias, que é o nosso prazo de retenção. Posso configurar uma senha para o meu Backup Manager, posso agendar o estado do sistema diferentemente do meu agendamento do arquivos e pastas, então isso é legal também, não preciso fazer os dois ao mesmo tempo. Os backups perdidos que não foram realizados quando a máquina, por algum motivo, estava sem conexão com a internet ou estava desligada e o job estava programado, eu posso configurar para que ele faça isso quando a máquina for reinicializada ou quando o serviço voltar ao comum. E aqui, muito importante, uma nota especial, uma atenção especial aqui para os profiles que já estão pré-configurados. Quando eu não altero isso, ou sempre quando eu habilito um backup novo nas máquinas, esse profile já vai estar configurado por padrão. Isso significa que eu vou fazer o backup dos meus documentos automaticamente. Então, se eu tiver um job que vai ser startado depois que eu configurei o meu mob e eu não alterei essa seleção, ele vai fazer o backup do arquivos e pastas. Então, vamos tomar bastante cuidado, ter bastante atenção nesse ponto, porque eu preciso ou tirar ele daí ou colocar o caminho correto dos arquivos que eu quero backupear. Isso pode ser alterado sim no Backup Manager, mas aqui é uma forma de padronizar isso para que eu aplique diretamente para diversos clientes. Então, já vou deixar isso configurado. Se eu fechar o contrato com o cliente, é só eu habilitar, que já vai estar configurado os jogos, todas as outras configurações comuns do backup. Legal, Bruno. O objetivo, então, dessa tela aí é a gente ter produtividade, né? Se eu vou startar um backup e eu já tenho todas as configurações, eu não vou ter que fazer nada depois. Na instalação, na configuração dentro do RMM, eu coloco todos os parâmetros e a hora que o Backup Manager for finalizado, ele já está 100% configurado. No MOB, tá, dentro do RMM, quando eu habilito o backup, o recurso de backup, automaticamente o Max coloca duas verificações. Tá? Ele coloca uma verificação, e a gente trouxe aqui até uma outra verificação usando o backup da IASO. Então, ele inclui a verificação do Manage Online Backup, tá? E inclui a verificação do serviço. Isso de forma automática. Tá? Então, eu tenho aqui a verificação do backup e a verificação do serviço. Se esse serviço, por algum motivo, parar, ele vai ser restartado automaticamente, porque também ele está configurado de forma automática para ser reiniciado. Aqui a gente tem a tela do Backup Controller, onde a gente tem essa configuração já padrão de reiniciar caso o serviço seja interrompido. Relatórios. A gente teve aí uma recente atualização dos relatórios do MOB, tá? Isso também é um diferencial do MOB para o Max Backup. Os relatórios do MOB são muito bonitos visualmente, eles já estão basicamente prontos para que você exporte isso ou tire uma cópia do print screen e mostre diretamente para o seu cliente. Tá? Eles são bem bonitos visualmente, tem informações muito importantes, bem bacanas aí para a gente estar apresentando para os clientes. Então, a gente tem 3 tipos de backup já pré-configurados dentro do MOB. Eles têm essa generalidade de apresentar para todos os clientes, mas você consegue selecionar o cliente e o período e gerar isso. E tem aí todas as informações referentes aos jobs, a seleção de backup, a integridade, para que você saiba se os jobs estão
sendo feitos de forma correta. Você pode mostrar para o seu cliente a seleção de backup específico daquela máquina, para que você consiga ter argumentos para cobrar, ou para que você mostre realmente que está backupando aquele diretório com aquele tamanho de arquivo necessário. Então vamos utilizar e abusar. Eles podem ser gerados a qualquer momento. É só ir lá na aba de relatórios, backup mais gerenciado. É bem simples de gerar, tem vários parâmetros para serem configurados. E é isso, eles são bem bonitos, vamos utilizar sem medo nenhum. Aqui tem uma observação, a gente incluiu isso na apresentação, conversando com o parceiro, pelo seguinte possibilidade do cenário. Eu tenho uma máquina de um cliente que eu uso o Max Backup. Porém, essa máquina também é monitorada pelo RMM. Então, a gente pode incluir uma verificação lá no RMM do Max Backup. Eu preciso fazer isso de forma manual. O Max não vai fazer, o RMM não vai fazer isso automático. Então, eu preciso incluir uma verificação de serviço e incluir a verificação do job. E aí, nessa verificação do job, eu vou colocar o Max Backup. Tá? Agora, eu queria mostrar também um outro detalhe, como isso vai funcionar aqui. Só preciso arrastar a tela. Ok. Que é a tela onde a gente tem a configuração do número de jobs de backup. Tá? Eu posso ter, essa é uma informação, vamos dizer assim, importante. Na segunda-feira, 2 jobs. Na quarta-feira, 3 jobs. Na quinta-feira, 1 job. Se eu tenho um cenário onde eu tenho um número variável de jobs durante a semana, eu preciso criar uma verificação para cada dia. Então, lá na verificação, eu vou colocar o número de jobs e qual é o dia da semana. Então, isso daqui é o help lá do RMM, onde tem a explicação de como criar isso. Então, nesse cenário aqui, eu tenho, na segunda-feira, 4 jobs. Então, na configuração, tá, da verificação do backup, na segunda eu vou colocar 4 jobs. Se um job falhar, eu vou ter uma falha no meu backup, no meu job de backup. O que pode acontecer aqui é o contrário, eu ter 2 ou 3 jobs e eu não fazer essa configuração, não fazer essa personalização, e essa verificação tá para verificar somente um job. Se eu tenho 3 jobs, estou verificando um, basta que um dos jobs tenha sucesso. O Max não vai ter a capacidade de relatar um erro do outro job. Então, bastante atenção nesse cenário. Eu preciso verificar todos os meus jobs, todos os dias da semana, para que eu tenha uma análise de cada um desses jobs. Não faço backup no domingo? Ok, não tenho jobs no domingo. Tá? System State, não vou fazer todo dia. Vou fazer uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Então, atenção para que eu configure naquele dia um número adicional de jobs. Ok? Um outro detalhe que a gente também tem que prestar muita atenção é o seguinte. Quando eu tenho um job, tá, e eu estou selecionando, estou solicitando para o Max, tá, verificar um diretório específico. E aquele diretório não tem nenhuma alteração, o Max ou o Mob não vai subir nenhum dado. O tamanho enviado vai ser 0. Então, atenção, quando eu tenho tamanho enviado 0, isso pode ser um problema. Na tela que a gente colocou aqui, a gente tem no dia 30 e no dia 1. Eu não tive nenhuma movimentação nesses dias, tá? Porque isso caiu num final de semana. Mas eu tenho um job e a máquina estava ligada, tá? Então aqui tudo bem. Agora, se isso acontece num dia útil, onde eu não tenho nenhum dado enviado para o data center, atenção. O que pode acontecer e ocasionar esse cenário? Uma alteração, tá, na fonte do meu dado. Eu tinha lá um diretório, Rodrigo, e por alguma mudança eu passei a usar o diretório Bruno. Só que a minha verificação, o meu job de backup, ainda está apontando e ainda está verificando se houve alteração no diretório Rodrigo. As alterações estão sendo gravadas lá no diretório Bruno. Então, todo dia eu não vou subir nenhum arquivo. Então, isso é manual, eu não consigo automatizar isso, tá? Mas eu preciso prestar atenção.
tamanho enviado igual a 0, opa, alerta. Isso pode ser algum problema. Ok? Vamos passar agora uma parte um pouco mais prática, tá? De algumas dicas e configurações lá do CMC. Deixa eu ver se eu consigo trazer a tela aqui do CMC. Legal. Então, a primeira coisa é que o CMC ele também já tem uma aplicação HTML, tá? Ela não está ainda 100% pronta. A gente tem alguns poucos recursos, principalmente a parte de relatório, que ainda eu dependo lá do CMC, mas eu já consigo fazer muita coisa na aplicação web. Então, essa é a cara, essa é a interface do nosso painel do CMC, tá? É um painel já bastante, vamos dizer assim, moderno, e a gente tem uma interface gráfica aqui bastante agradável. Quase tudo eu consigo fazer por aqui. Então, usem o CMC na web, tragam sugestão para a gente de melhorias na aplicação do CMC Web. Tá? O link de acesso está aqui. Vocês podem até também, através de um CNAME, personalizar isso. Eu acho que é possível. Outro ponto, todo mundo acho que conhece a IASO, a gente já comentou, a IASO foi a empresa que a Logic Now adquiriu, é uma empresa holandesa, tá? Na Europa ela é bastante forte, por isso que a gente mantém aí a marca IASO fazendo parte da nossa oferta de serviço, de produtos, tá? Eu uso o exemplo do site da IASO porque a base de conhecimento da IASO ela é muito mais simples de usar do que a base de conhecimento, apesar das duas ser a mesma, lá da Logic Now. Aqui eu só tenho backup, eu não preciso estar a cada pesquisa selecionando qual o produto. Então eu coloco, vamos dizer assim, a pesquisa aqui e vou trazer aí tudo que a gente tem relacionado com essa pesquisa que eu startei. Tá? Então, usem dúvidas iniciais, usem a base de conhecimento da IASO ou da Logic Now, para que a gente aprimore cada vez mais e melhore o nosso conhecimento em cima da ferramenta. Legal? Vamos passar para a próxima tela aqui. Aqui a gente está no site da Max Focus, onde eu vou fazer download do Backup Manager, download do CMC, tá? E aqui tem um detalhe, quando eu faço download através da página do Max Focus, eu estou trazendo o Backup Manager sem nenhuma personalização. Quando eu faço ele através lá daquele link, tá? Daquele apelido com um PIN, eu estou já trazendo o Backup Manager com a personalização. Da mesma forma que eu uso no RMM um agente genérico e o agente que já tem as informações do cliente. Tá? Eu tenho aqui ferramentas adicionais, tá? O Recovery Console, o Bare Metal, o Virtual Drive, que a gente vai comentar um pouquinho, e algumas outras ferramentas para que eu possa também alterar o Node. Tá? A gente já tem clientes no Brasil usando a própria nuvem e usando o Max Backup somente como software. Vamos abrir o Backup Manager. Deixa eu arrastar ele aí. Legal. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, eu acredito que a gente sempre fala disso, porque é um recurso gratuito no Backup Manager, é a questão de branding. Tá? Então eu vou selecionar o parceiro, tá? No caso de vocês, o cliente, e vou no avatar. E ali eu tenho Custom Brand. Entrei em Configure, aqui eu consigo alterar cor, nome do produto, os logotipos. Então a gente fez uma brincadeira aqui lá do João Backup, a gente trouxe essa marca aí e a gente personalizou a ferramenta que está lá na aplicação do cliente, o Backup Manager. Consigo dar um preview, ele vai abrir uma outra tela com um preview aí da aplicação. Tá? Então isso é muito legal, a gente tem parceiros que colocam a marca da solução e o logo do cliente, personalizando ainda mais a aplicação lá na ponta. Isso é um recurso bastante interessante e é gratuito. Tá? Então usem, treinem, o único requisito é seguir exatamente o tamanho dessas imagens aqui. Legal?
Eu chamo de Excel, esse Devices View aqui, eu preciso melhorar a minha apresentação. Dentro do CMC, tá? E esse é o diferencial lá para a plataforma web, todos os relatórios são baseados no conteúdo que eu tenho aqui no view dos devices, tá? Como que eu altero essas colunas? Como que eu incluo novas colunas aqui? Actions, preferências, colunas. Então aqui eu vou colocando as colunas. A gente até falou para a engenharia que esse close aqui não tem nada a ver. Ó, a gente comentou do seeding. Eu gosto de colocar as informações do local e as informações do standby imagem. Tá? Então a quantidade de colunas possíveis de ser incluídas é muito grande. Eu tenho algumas colunas específicas, tá? Que para alguns cenários podem nos ajudar. E aí a gente vai entrar em criar visualizações, é o segundo passo aí. Então incluir as colunas. Então eu tenho aqui, ó, esses devices, eu tenho o sincronismo ok do local Speed Vault, tá? Estão habilitados. Nesse device está desabilitado. O standby imagem dessa máquina aqui está completo, tá? E quando eu tiro um relatório, opa, eu mostro, que é na parte de exportação, trabalho, deixa eu abrir esse relatório e jogar para vocês aí. Esse relatório ele vai estar baseado nas colunas. Então, observe aqui que não é um relatório, vamos dizer assim, tão simples para que a gente possa enviar para o cliente, tá? Mas aí o que eu posso fazer é personalizar esse relatório somente com os dados que eu vou enviar para o cliente. Opa. E eu posso salvar essa visualização. Tá? Eu tenho aqui a opção de ler as visualizações que eu salvei e salvar as visualizações. Então, quando eu gerar um relatório, ele vai gerar o relatório baseado nessas informações aqui. Vou colocar um save aqui. Eu não salvei no desktop, perdão, vamos de novo. Agora sim eu tenho um relatório somente com aquelas informações. Então com isso daqui eu consigo personalizar o meu relatório e gerar um relatório muito mais agradável para o meu cliente, somente com as informações que eu preciso fornecer para ele junto com a fatura ou em qualquer outro momento. Legal? Uma outra dica que a gente tem, no Max Backup, quando você configura o backup, você coloca na inicialização do Backup Manager um e-mail para receber os alertas, as informações, não só os alertas, do backup. Se o backup teve sucesso ou não, você vai receber aquilo. Porém, aquele e-mail, ele vem com um remetente, tá? Que é a própria Logic Now. Mas eu consigo alterar esse remetente. Então, a gente tem o link aqui, a gente buscou isso lá... Opa, estou na página errada. A gente buscou isso lá na base de conhecimento, onde eu altero o remetente. Então, de novo, a gente vai selecionar aqui, ó, Sender Address. Eu posso colocar o meu e-mail. Então, o meu cliente vai receber a informação de que o meu domínio está enviando esse e-mail. O detalhe que a gente tem é que como a gente usa, tá, a Amazon para disparar esses e-mails, exatamente isso, quando eu colocar esse e-mail aqui, a Amazon vai confirmar esse e-mail. Então, eu preciso responder uma confirmação para eles terem certeza que esse e-mail é válido. Legal? Ok. Outro detalhe que a gente tem são os usuários no CMC, tá? E quando a gente está falando do CMC, quer dizer, essa configuração de usuário e essa adição de usuário vale também lá para a plataforma web. Então, eu tenho
6 níveis de usuário, desde o superusuário até o repórter, e aqui a gente tem cada direito para cada usuário. Tá? O detalhe é que eu posso criar um usuário para o meu cliente e ele ter acesso somente às máquinas dele. Então, vou lá em parceiro, users, e vou aqui incluir o usuário. Role é a regra, tá? Ou as regras que esse usuário tem direito. Tá? E eu vou ter aqui os 6 níveis que eu posso configurar esse usuário. Feito isso aqui, isso vale tanto no CMC como lá na web. Então, eu consigo também, de uma forma bastante simples, fornecer o acesso para o meu cliente para que ele tenha uma interface aí de como está os jobs de backup da máquina dele. Tá? Lembrando sempre que aqui, ó, tá vendo, tudo isso aqui é genérico, tá? Eu não vou ter a marca de vocês aqui, mas lá na aplicação local eu tenho a marca de vocês. Vamos avançar tecnicamente aí. A operação do Backup Manager, a aplicação do Backup Manager, ela traz em todo o processo logs. Então é importante que a gente identifique onde estão esses logs. Eu tenho aí, vamos dizer assim, dependente da versão, um destino, e dependente do sistema operacional também um destino, porque muitas vezes a engenharia pede o log, e a gente pede o log para o cliente fala assim, e aí perde uma hora e pouco, onde estão esses logs? Então aqui a gente tem o destino de cada um desses logs, tá? Dependendo da plataforma que eu estou usando, do sistema operacional e da versão do Max Backup, ok? Existe um outro link, tá? Que se a gente for um pouquinho mais além no cenário técnico, tá? Eu começo a ter algumas informações de como ler esses logs. Então, eu consigo ter acesso, se está tendo uma falha, e começar a entender qual é essa falha através das informações do log. Quem gosta de ler bytes aí, é bastante legal a gente entender um pouquinho de como que o Max Backup, como que o Backup Manager registra todas essas informações. Comando remoto. Vamos voltar aqui no CMC, no meu Excel aqui. E aqui estão os devices. Tá? Botão direito no device, eu tenho uma série de ações que eu posso startar nesse device. E uma delas é Send Remote Command. Então eu consigo, através do CMC, startar vários comandos remotos lá na ponta no meu cliente. Tá? Então a gente tem aqui o link com todos os comandos remotos que eu consigo aplicar lá na ponta. Observação, e o legal é que eu consigo fazer isso de forma, vamos dizer assim, massiva. Eu consigo selecionar vários dispositivos, tá? E aplicar um comando remoto de uma única vez. Então, em algumas situações, isso traz um ganho operacional muito grande. Legal? Se vocês vão ter acesso ao link aí, onde eu tenho todos os comandos remotos que eu posso startar através do CMC. Sempre que eu coloco o comando, tá, ele vai me dar aqui um layout de como eu devo colocar esse comando. Tá? Eu tenho que seguir exatamente esse layout. Consigo fazer muita coisa por aqui. Tá? Alterar job, criar novo job, habilitar standby imagem, habilitar disaster recover, fazer restore. Então, é bastante completo e vale a pena estudar e entender um pouquinho esse cenário, porque isso pode trazer ganho de produtividade. Tá? Aqui tem um outro link, todos esses links a gente vai mandar para vocês, tá? Com informações aí um pouquinho mais técnicas de como que é o processo e a estrutura do backup. O que o backup inicia, como o backup inicia, a gente tem aqui o scan, depois a gente tem o processamento, a gente vai validar esses dados no data center, quais é a sequência do backup. Eu tenho a possibilidade, que a gente discutiu um pouquinho, no bom sentido, aí com a engenharia essa semana, de identificar quais são os arquivos que eu quero que o backup envie por primeiro para o data center. É um recurso bacana, eu posso startar isso, mas se aquele job não finalizar, mesmo enviando aquele arquivo, se no meio eu parar a transmissão, de nada vai adiantar eu enviar primeiro o meu banco, porque uma falha ocorreu durante a transmissão. Tá? Eu preciso
ter vários jobs e aí sim iniciar e finalizar um job para que aquele job seja gravado com sucesso. Opa, isso aqui vai ficar para depois. Virtual Drive. Quando eu instalo o Virtual Drive numa máquina que tem o Backup Manager, tá? Eu crio como se fosse um Google Drive, tá? Uma unidade virtual na minha máquina, no meu PC, com os dados, tá? Que estão lá no data center. Isso pode ser um recurso bastante interessante, porque com esse recurso eu consigo dar uma habilidade para o meu cliente de que ele restaure os dados sem precisar entrar em contato comigo. Tá? Então, em alguns cenários, o Virtual Drive é uma solução bastante interessante. Tá? Instale o Virtual Drive, é muito simples de eu baixar esse aplicativo aqui e colocar ele para rodar, mas o detalhe é, eu só consigo fazer isso em máquinas que têm o Backup Manager. Tá? A gente trouxe um outro recurso aqui, que é o seguinte, como startar e como iniciar a instalação do Backup Manager, a aplicação do Backup Manager em vários dispositivos da minha rede. Então vamos supor que eu tenho a necessidade de instalar o Backup Manager em 10 máquinas numa mesma rede. Aqui a gente tem o passo a passo, tá? Eu vou identificar quais são os devices, eu vou ter que saber o nome exatamente desse device, eu vou startar um scan, eu vou colocar as credenciais daquela máquina e aí eu vou startar a instalação de forma, vamos dizer assim, global em todas essas máquinas através do CMC. Então, em alguns cenários que a gente tem aí a necessidade de instalar várias máquinas ao mesmo tempo, isso pode nos ajudar. Então, de novo, uma outra dica aqui, pelo menos a nível de conhecimento, é legal a gente saber que a engenharia também está sempre implementando novos recursos, visando aí o ganho operacional do parceiro. Legal? Bruno, tem alguma pergunta aí? Não, aqui, sem pergunta, se alguém tiver, por favor, fique à vontade, pode se habilitar aí para mandar qualquer pergunta. Lembrando que a gente tem dois materiais na aba Materials, no próprio GoToTraining, aí no menuzinho, no dashboard de vocês, pode acessar, são dois PDFs bem legais, bem interessantes, que são documentos novos, inclusive, que foram disponibilizados para a gente semana passada. A gente vai ter a prova agora, como de costume, para dar uma testada nos conhecimentos, lembrando que no final da terceira semana, aqueles que conseguirem mais 75% nas 3 provas vão ser agraciados e presenteados com o nosso kit Master of Backup. Podemos liberar já? Alguém tem alguma dúvida, por favor? Lembrando que o treinamento foi gravado. O treinamento foi gravado, tá? Então a gente vai disponibilizar isso para depois para vocês reassistirem. O Márcio Guimarães está perguntando se no Virtual Drive a gente consegue editar os documentos. Não, Márcio, não. Os documentos do Virtual Drive são, vamos dizer assim, um espelho do data center. Eu não consigo alterar esses dados. Eu vou precisar baixar esse dado local, alterar esse dado, e esse dado, se fizer parte, vamos dizer, se o caminho fizer parte do meu jogo de backup, ele vai subir novamente. Mas no Virtual Drive, eu consigo abrir o arquivo, mas eu vou ter que salvar em outro local. Ou alterar também o arquivo oficial. Como ele é um espelho, não há necessidade de eu alterar o Virtual Drive. Eu posso alterar o arquivo inicial, ele vai ser backupeado novamente, apenas a alteração, vai subir para o datacenter e isso vai ser espelhado no Virtual Drive. O que o Márcio acho que perguntou é como eu baixo esse arquivo. Eu arrasto o arquivo para minha máquina, simples assim. Da Wilson. Da Wilson que perguntou. Ok, perdão. Pessoal, antes o Luiz está perguntando onde está a aba Materials. Vou seguir a sequência aqui que pelo menos está aparecendo para mim. Tem Screen Sharing, Timer, Dashboard, Atlas, Áudio, Webcam e depois tem Materials. Embaixo de Webcams, Polls and Tests. Se não estiver aparecendo também não tem problema.
Eu vi que você já me solicitou os documentos do imóvel, então eu posso mandar tudo junto para você. Pessoal, então só antes do teste aí, hoje a gente não colocou webcam, mas só comunicar a todos aí que o Oda está participando do treinamento hoje. Não tem como a gente compartilhar a tela dele aí, mas ele está do nosso lado aqui, participando do treinamento do Max Backup. Vamos lá, Bruno, vamos colocar a prova aí. Boa sorte a todos. Obrigado mais uma vez. E a gente se encontra aí daqui a 2 semanas, para aqueles que estão seguindo aí toda a sequência dos treinamentos. Um ótimo final de semana a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Vou disponibilizar agora o treinamento da parte 2. É bem simples, bem tranquilo, para quem prestou atenção. Está muito fácil e rápido. Vamos lá, boa sorte. Obrigado pela presença. É sempre uma honra estar conversando e compartilhando conhecimento com vocês. Espero que tenha sido muito proveitoso.